fazer o diferenciado do processo de formar, ver com o mercado que tende a massificar. Neste novo conceito, vamos assim recorrer ao processo de libertação para a educação tecer. E nesta nossa atuação, vamos expandir o saber. É com essa acolhida que nós desejamos as boas-vindas a todos e todas que se fazem presentes e que se inscreveram para participar conosco dessa série Diálogos com Paulo Freire, né? Onde nós vamos tratar de 4 temáticas diferenciadas. Nós não poderíamos deixar de homenagear os 99 anos de Paulo Freire, que dia 19 de setembro ele completaria, né? Um grande educador brasileiro, um educador que correu o mundo, que tentou, através dos seus escritos, do seu legado que nos deixa, fazer uma educação libertadora, uma educação que liberte homens e mulheres. E é nesse sentido que nós pensamos essa série, que o Centro Paulo Freire, toda a diretoria, pensou essa série, né? Diálogos com Paulo Freire. Em 4 momentos distintos. Nós teremos a contemporaneidade, teremos o inédito viável, teremos formação política e teremos formação profissional, pensando em Freire. E para este momento hoje, nós temos 2 convidados especiais. Um lá de Alagoas, que está conosco, Ricardo Almeida, né, que sempre está nos prestigiando, está trabalhando junto a nós. E outra pessoa espetacular também, que está conosco hoje, nossa convidada, né, uma convidada, nossa amiga Ana Paula Moura, que está conosco na luta da educação de jovens e adultos, na defesa do legado de Paulo Freire. Então, vocês dois, sejam todos os dois bem-vindos, e o Centro Paulo Freire agradece demais a presença, e nós não podemos deixar de homenagear esse enorme professor, esse grande professor, esse professor que nos inspira cada dia mais, esse professor que nos dá coragem de prosseguir, coragem de não deixar a luta, coragem de estar na luta, todos os dias de nossas vidas, em todos os momentos. O nosso saudoso Paulo Freire. Então, para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas mesmo, e participem. Serão 4 quartas-feiras esplêndidas, maravilhosas, de conhecimento, de troca de saberes. Então, muito obrigada da presença de todos e de todas. Um beijo enorme para vocês. Sintam-se abraçados e beijados. Ricardo, meu querido, passo a palavra. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos à primeira ação do Diálogos com Paulo Freire, Educação Profissional, Contemporaneidade, Inédito Viável e Formação Política. Todos os nossos encontros, eles acontecerão sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas, e sempre teremos esse momento em que as pessoas elas vão entrando na sala, a gente começa sempre um pouquinho depois, né? Esse primeiro momento, ele sempre é de acolhida. Bem, na série Diálogos com Paulo Freire, nós teremos 4 episódios dialogando sobre o inédito viável, a formação política, a contemporaneidade e a educação profissional. No mês do natalino Paulo Freire, setembro, temos muito o que evidenciar dos seus feitos. Por isso, mediante o contexto histórico do qual
estamos a viver, nos propomos a refletir sobre séries, diálogos com Paulo Freire, abordando 4 temáticas que atravessam a dimensão existencial dos homens e mulheres. Deste modo, nos ocupamos em problematizar as temáticas: a educação profissional, a contemporaneidade, a formação política e o inédito viável. Temáticas que nos suscitam refletirmos a partir do nosso modo de ser e estar no mundo e com o mundo, em meio à necessidade de adaptações, reinvenções, criatividades e inovações. Vamos nos ajustando à modernidade, problematizando a realidade que nos sugere mudanças pertinentes. Bem, como objetivo dessa nossa ação, o Centro Paulo Freire tem como o principal objetivo analisar os enunciados explicitados por Paulo Freire sobre a formação política, a educação profissional, o inédito viável e a contemporaneidade na formação de homens e mulheres. E nós, hoje, temos como a primeira programação, parte da primeira série, Diálogos com Paulo Freire, o tema Contemporaneidade. Bem, eu sou o professor Ricardo Santos de Almeida, eu sou docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, campus Marechal Deodoro, e hoje nós, nessa primeira ação da série Diálogos com Paulo Freire, com o tema Contemporaneidade, vamos prestigiar e agradecemos desde já o convite aceito, né, pela professora doutora Ana Paula de Abreu Costa de Moura. A professora Ana Paula, ela é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é, sobretudo, pesquisadora do Laboratório de Investigação, Ensino e Extensão em Educação de Jovens e Adultos. É preciso também destacar que peço gentilmente a colaboração de todos com os microfones desligados. A colaboração pode ser realizada através de chat, certo? Quem tiver as suas perguntas, assim o faça pelo chat, e no momento posterior, nós vamos ter a mediação e vamos reportar a professora Ana Paula para que ela possa respondê-las. Assim sendo, diante desses avisos primários, né, nós vamos ter a exposição entre 20 a 30 minutos, e na sequência nós vamos ter, né, as perguntas, as respostas, e aí a gente vai fluindo esse nosso primeiro encontro. Também expresso minha felicidade à presença de todos e todas dos mais diversos lugares do Brasil. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Agora, passo a palavra à professora Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda, esteja aqui entre nós e fique à vontade. Bom, primeira coisa, eu gostaria de agradecer, todos me ouvem bem? Que esse aqui não é o meu fone. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer o convite, e se é verdade que vivemos tempos muito difíceis, tempos sombrios, é verdade também que esses tempos nos possibilitam algumas interlocuções que antes não seriam possíveis. Eu passei a tarde dando aula hoje, e à noite eu estou aqui dialogando num seminário puxado pelo pessoal de Pernambuco, pelo Centro Paulo Freire. Então, assim, essa possibilidade, esse momento também tem algumas possibilidades. Então, primeiro dizer que é uma honra, aceitei esse convite com muita felicidade. Erivalda é uma companheira do Fórum EJA, uma pessoa que eu conheço do Fórum EJA e das nossas muitas lutas pela educação de jovens e adultos, para que ela se efetive enquanto um direito público, de fato, e não só no papel. Opa! Estão me ouvindo? Ah, tá. É que alguém botou a mão no fone, aí eu peguei, achei que não estava me ouvindo. E falar sobre Paulo Freire é uma grande responsabilidade. A gente está falando do maior educador brasileiro. Eu sou suspeita. Trabalho com Paulo Freire, estudo Paulo Freire desde a minha graduação.
E é interessante, né, a gente pensar neste momento, na contemporaneidade, pensar a atualidade do pensamento de Freire. Porque, na verdade, quando a Erivalda conversou comigo e eu comecei a olhar os livros de Freire, pensando qual é o recorte que eu daria para essa fala, eu me peguei com vários trechos que parece que foram escritos ontem. Quando você pega essa escola chamada Vida, parece que ele e Frei Beto estão conversando hoje. Então, assim, é com muito prazer que eu estou aqui para dialogar com vocês. O Ricardo. O Ricardo falou para mim que vai ter um momento de pergunta, vai ter um momento de resposta. Eu espero que tenha um momento de diálogo. Mais do que perguntas, eu quero ouvir vocês também. E é importante essa troca, principalmente para realidades tão distintas, né? A gente está falando de duas regiões brasileiras que trabalham com o mesmo educador em diferentes perspectivas ou em perspectivas semelhantes. E aí eu trago uma frase, um pensamento de Freire que está na Pedagogia da Esperança. Ele fala o seguinte, eu achei bem providencial para a gente iniciar essa fala de hoje. Às vezes, nós é que não percebemos o parentesco entre os tempos vividos e perdemos a possibilidade de soldar conhecimentos desligados e, ao fazê-lo, iluminar com os segundos a precária claridade dos primeiros. Então, assim, como que a gente está falando de tempos passados, mas como que esses tempos passados, eles trazem reflexos dos momentos que nós estamos vivendo hoje. Momento de muito sofrimento, momento em que eu acho que todos os eventos, todas as aulas, todos os espaços que a gente puder falar, a gente precisa falar que a população está sofrendo. Eu acho assim, me incomoda muito essa busca que a gente tem de ficar o tempo inteiro trazendo uma normalidade, quando sabemos que tem pessoas enfermas, quando sabemos que muitas pessoas perderam seus familiares, seus entes queridos, quando sabemos que mais de 120 mil famílias nesse Brasil perdeu alguém. Quando sabemos que pessoas bem próximas de nós, como Erivalda, por exemplo, está se recuperando. E quantas outras, assim, eu saí de sala de aula agora e as notícias que eu tive dos meus alunos, de familiares, mostram uma realidade muito difícil hoje. E se essa realidade está difícil, eu acho que é importante a gente refletir sobre ela. É importante a gente olhar para essa realidade e pensar o que é possível construir dentro dessa realidade. E aí, quando o Ricardo me apresentou, ele falou do meu doutorado em linguística, né? Do fato de eu ser professora associada da Faculdade de Educação da UFRJ, mas uma coisa que toda vez que eu sou apresentada nos espaços, eu gosto sempre de afirmar, é que eu fui professora da educação básica durante 11 anos, eu trabalhei com alfabetização de operários na construção civil durante 11 anos. E se é verdade que meu doutorado em linguística, meu mestrado em educação, minha pós-graduação em alfabetização me formaram, é verdade também que esses espaços onde eu passei atuando como professora foram meus grandes espaços formadores também. A sala de aula, a prática de sala de aula, se constitui como um grande espaço formador, espaço onde o diálogo com os alunos. E aí, assim, para mim, quando eu olho o escrito de Paulo Freire na Pedagogia da Autonomia, quando ele fala que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, para mim não é mera retórica. Eu aprendi muito com os meus alunos, aprendi de ser humano, aprendi de ser professora. Foram pessoas que marcaram a minha construção da identidade docente. Então, para mim, é importante também falar deste lugar de professora da educação básica que fui, para além dos títulos acadêmicos que também reivindico, mas que não foram só eles que me formaram. Vocês vão me ver toda hora apertando esse negócio aqui, que eu não estou muito familiarizada não, e confesso, gente, que para mim é muito difícil, porque eu não sei se eu olho para a câmera, se eu olho para vocês, esse diálogo, essa interação que é construída a partir da ação remota, ela, para mim, ainda é algo muito difícil. Para além da utilização das ferramentas,
ela para mim é algo muito difícil, porque para mim educação tem a ver com gente, tem a ver com estar junto, tem a ver com troca. E essa questão impessoal, apesar de estarmos dialogando, apesar de estarmos nesse espaço juntos, a questão impessoal ela acaba ficando muito forte quando a gente fala olhando para o computador. Vai ficar um pouquinho pior daqui a pouco, porque eu ainda vou falar olhando para um PowerPoint. Pode deixar que eu não vou passar milhares de PowerPoint, não. Eu só vou trazer alguns pensamentos que eu acho que são... Vamos ver se eu vou conseguir operar esse negócio aqui. Mas eu vou trazer alguns pensamentos que eu acho que... Alguns pensamentos de Freire que eu acho que são muito atuais. Então, assim, eu começo trazendo... falando, né, que a gente vive um momento em que Paulo Freire tem sido extremamente atacado. A gente tem visto duras críticas ao pensamento de Paulo Freire, a tentativa de tirar ele enquanto patrono da educação. E eu tinha um aluno que ele falava assim: professor, eu sou que nem bolo, quanto mais bate em mim, mais eu cresço. E eu fico pensando que neste momento podemos igualar Paulo Freire a um bolo. Porque, na verdade, se é verdade que estamos hoje enfrentando uma série de críticas ao pensamento de Freire, críticas de pessoas que talvez nunca tenham lido nada de Freire, mas que estão falando por ouvir dizer. Isso é que é pior. É verdade também que essas críticas acabam suscitando um interesse. Vou dar só um pequeno exemplo. Eu sou professora de prática de ensino, de EJA, e abordagem didática de EJA. Prática de ensino eu dou para pedagogia, abordagem de EJA eu dou para as licenciaturas todas. E nas licenciaturas tem um módulo constituído de 2 aulas em que eu dou uma pequena introdução ao pensamento de Freire e falo sobre a influência dele para a educação de jovens e adultos. De 2018 para cá, eu não consegui mais dar só 2 aulas nesse módulo. Os alunos perguntam o tempo inteiro: mas professora, mas por que estão falando isso? E por que estão falando aquilo? E começam a perguntar, e as aulas estão rendendo muito mais. Em 2019.2, das 2 aulas programadas, eu acabei dando 5. Porque aí os alunos falam: não, mas se falaram desse livro aqui, só não pode trazer esse livro para a gente continuar estudando? Então, assim, se é verdade que ele tem sido duramente criticado, é verdade também que essas críticas, muitas vezes, aguçam a curiosidade de educadoras e educadores e fazem pessoas que talvez nem leriam Freire começarem a perguntar quem é Freire. E aí é interessante, né? No ano de 2001, eu estava sentada no pátio da UFRJ preparando minha aula. E um alemão parou, olhou para mim e perguntou com sotaque muito carregado: você estuda aqui? Você estuda isso aqui? Apontando para o livro de Paulo Freire. Eu falei: não, eu dou aula aqui, dou aula de Paulo Freire. Aí ele pegou e falou assim: nossa, que alívio que eu estou sentindo nesse momento. Porque eu perguntei para alguns educadores aqui e eles falaram: Paulo Freire já era. E eu trabalho com educação e, na verdade, eu percorro vários países trabalhando com educação. E no meu país, Paulo Freire é uma educação, é uma leitura básica para quem quer fazer formação de professores. Ninguém passa pela formação de professores sem ter lido Paulo Freire. E aí eu cheguei aqui, quando eu ouvi os brasileiros falando que Paulo Freire já era, eu falei: gente, que povo é esse? E aí, toda vez que eu falo de Paulo Freire, me lembra um pouco o espanto daquele alemão. E me lembra também a necessidade que temos de valorizar o pensamento brasileiro, de valorizar os educadores brasileiros, que, para além de falar sobre o tempo presente, para além de refletir sobre o tempo presente, nos faz viajar também e pensar sobre as possibilidades de intervenção nesse tempo. Eu tenho um pequeno problema: toda vez que alguém entra mensagem no chat aqui, é automático, a gente tenta buscar, mas eu vou me policiar, porque senão eu me perco. Eu fiz um PowerPoint, que é uma coisa assim que eu pretendo que seja bem tranquila, porque, na verdade, assim, eu quero mais dialogar com vocês. Mas eu sei que quando eu botar esse negócio, eu não vou conseguir mais ver ninguém. Não é isso, Ricardo? Eu estou enganada? Eu acho que é isso, né? Momentaneamente, para você se concentrar. Tá bom. Então, assim, só antes de eu colocar
Não, deixa eu colocar aqui. Gente, paciência, tá bom? A gente está tentando aqui. Eu acho que vai dar certo. Vocês estão vendo? Alguém poderia me dizer aqui no fone, por favor, se estão vendo? Porque eu não vejo mais ninguém agora. Estou vendo. Ah, maravilha. Então, aqui a gente tem o que eu coloquei primeiro, que é aquela fala do Paulo Freire, que fala que às vezes nós é que não percebemos o parentesco entre os tempos vividos e perdemos a possibilidade de soldar conhecimentos desligados, e ao fazê-lo iluminar com os segundos a precária claridade dos sujeitos. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa não só no tempo vivido neste momento, nos tempos vividos nesse momento, mas em tempos vividos também fora desse momento, em outros tempos vividos. Marcelo. E como que o pensamento de Freire ainda hoje traz uma série de questões para que possamos pensar. Por que é que eu não estou ouvindo? Eu entrei e não estou ouvindo. Onde é? Bom, eu preciso dessa reunião. Eu já entrei no link tudo direitinho, mas não estou. Ricardo, eu não estou vendo, mas acho que tem alguém perdido aí. E aí, assim, eu achei muito interessante quando eu recebi o convite do Centro Paulo Freire, que falava sobre diálogo. O tema do diálogo, porque, na verdade, Paulo Freire o tempo inteiro vai reivindicar a necessidade de uma prática dialógica, a necessidade do diálogo como uma exigência existencial. E como que a gente dialoga com o outro? E aí a diferença, né? O diálogo é um falar com e não falar para. Fazendo essa distinção do falar com, eu estou olhando, estou vendo sujeitos encarnados que estão falando comigo, do falar com falar para. Então, assim, o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é um encontro que se solidarizam, refletir o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo, a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque, na verdade, esse momento em que a gente está realizando atividades remotas, ele se constitui como um desafio muito grande, porque a gente vem num diálogo bastante acirrado, né? Porque, na verdade, se esperava que se demorasse um pouquinho essa pandemia, e a pandemia se estica, e desde o início da pandemia, antes do início da pandemia, já tinham algumas pessoas defendendo homeschooling, EAD, como única forma, ou como uma forma que pudesse ser mais ampliada, e aí a gente vê, a gente se coloca numa posição de extrema fragilidade quando a gente pensa o ato educativo, mas também de extrema potência. Porque quando a gente está falando com o outro, a gente não está falando somente a partir de palavras, a gente está falando a partir dos nossos olhares, a partir dos nossos gestos, e essa interação remota, a gente perde muito isso. Eu falo para os meus alunos, a gente começou a ter aula remota há 3 semanas, eu falo para os meus alunos, é preciso vocês abrirem a câmera para eu ver vocês. Aí quando eles abrem a câmera, pronto, todo mundo começa a cair da reunião. É um desastre total. Eu só estou com medo que hoje eu caí da reunião 3 vezes. Então, se eu cair, Ricardo, por favor, você me manda um zap aqui me dizendo que eu caí, tá bom? Então, eu vou continuar falando aqui. Você me ouve, Ricardo? Sim, te escutamos. Ah, tá ótimo. E aí, esse diálogo que Freire fala é um diálogo que permite o olhar para o mundo, é um diálogo que permite a construção a partir do outro também, e não só a partir de si mesmo. E quando a gente pensa nessa relação dialógica, a gente começa a pensar também quantas vezes a gente tem um movimento que é um movimento onde há fala, mas não há diálogo.
Eu vou mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E nesse momento, a gente começa a perceber a questão da humanização sendo posta em xeque. Parece defender a humanização, no século XXI parece que é defender o óbvio. Mas no momento em que as pessoas não se chocam mais, no momento em que você fala lá, 1.200 morreram, 800 morreram, 1.000 morreram, e você abre a sua janela, as pessoas estão dando festa na rua. Você abre a sua janela, as pessoas estão gritando por causa de um jogo de futebol que não podem nem assistir presencialmente. Você começa a ver que, na verdade, tem uma questão aí de empatia, se colocar no lugar do outro, de estar com o outro, que ela vem se perdendo. A morte acaba virando uma abstração. Se não é com o meu familiar, eu não tenho nada a ver com isso. E essa humanização, ela vem sendo testada o tempo inteiro. A gente vê um movimento, por exemplo, inicialmente aqui no Rio, de retomada das aulas, o tempo inteiro a fala, desde o mês de abril, era uma fala de que não podemos perder o tempo do conteúdo, não podemos perder o tempo de dar o conteúdo. E você tem essa fala muito preocupada com o conteúdo e menos preocupada com espaços de interação. Porque, enquanto educadora, eu partilho da ideia de que esse ano para a educação básica é um ano que ele vai ser de outros aprendizados. Não necessariamente você vai estar trabalhando os conteúdos curriculares. E por mais que você trabalhe, não necessariamente os alunos vão conseguir acompanhar. Porque quando a gente está juntos, no processo de interação, você fala com o corpo, você fala com o seu rosto, você fala com sua voz. Paulo Freire, em pedagogia, a professora Cíntia, não Cartas Aqui no Ensinar, ele convida a nós, educadores, a lermos a sala de aula como um texto. A prestar atenção na cara de quem está gostando, de quem não está gostando. E aí, nessa interação remota, a gente fica sem perceber se o aluno está entendendo, se não está entendendo, porque a gente perde muito dessa comunicação. A gente perde muito desse estar com o outro. E deixa eu ver se eu consigo aqui. E esse processo, ele acaba ratificando um processo de desumanização. Desumanização que a gente vê em outros momentos. Eu vou até citar, logo depois que eu ler essa citação aqui, eu vou trazer um outro momento de desumanização, mas que esse momento em especial, ele está muito exacerbado. E defender a humanização nesse momento parece que é defender o óbvio, mas se a gente começa a olhar as diferentes práticas que estamos vivendo, veremos que não necessariamente é defender o óbvio. E aí, assim, aqui o Paulo Freire vai falar na Pedagogia do Oprimido, na verdade, se admitíssemos que a desumanização é a vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que gera violência dos opressores e esta o ser menos. E é interessante a gente pensar nessa questão da desumanização, no quanto ela está presente nos dias de hoje, mas o quanto ela já esteve presente em vários outros momentos da nossa vida. Eu escrevi um texto que até coloquei essa situação que eu vivi no lugar de professora de estágio. Eu chegando ao UFRJ, ela tem uma prática de ensino e estágio supervisionado e prevê a regência dos alunos. Os alunos entram em sala de aula, eles dão uma aula e nós, professores de prática, estamos em interlocução com a educação básica o tempo inteiro e, neste momento da regência, nós estamos presencialmente lá assistindo a aula da aluna. E me chamou a atenção, eu estou olhando aqui para ver se eu não caí. Me chamou a atenção um dia especial, já ouvi um barulhinho, já sei que estou aqui. Um dia especial que acabei chegando um pouquinho atrasada, porque tombou um caminhão na Avenida Brasil e parou o trânsito todo, parou o Rio de Janeiro, deu um nó.
E aí eu cheguei, estava esperando minha aluna descer para me receber e mostrar onde era a sala. E eu estava parada no portão, o porteiro, numa escola de educação de jovens e adultos, que naquele turno ela é exclusiva de educação de jovens e adultos. O porteiro estava segurando o portão, enquanto isso veio uma senhora que devia ter quase 60 anos correndo, desesperadamente. Ela corria desesperadamente. E nessa corrida desesperada dela, para tentar alcançar o portão, o porteiro fazia o mesmo movimento que ela, só que ele fazia um movimento de movimento contrário. Como é que é isso? Ela corria aceleradamente e ele vagarosamente fechava o portão, olhando para ela, mostrando todo o poder que ele exercia naquele momento. E aí ela chega no portão e quando ela chega, ele acaba de fechar. Aí ela vai e fala, não, por favor, eu preciso assistir a aula, a professora falou que é matéria nova hoje, por favor, abre para mim. Ele falou assim, senhora chegou atrasada. Ela, não, eu só estou 5 minutos atrasada. Ele falou assim, não, a senhora está 35 minutos, 30 é o de tolerância. A senhora passou a tolerância. E aquela senhora que olhava para ela podia ser minha mãe, estava quase aos prantos. Aí ele olhar para ela de cima e embaixo e fala assim, e além do mais, nem com uniforme você tá. Ela, não, mas é que hoje a minha patroa ela ia receber os convidados e ela pediu para ficar até mais tarde. E como eu ia ficar até mais tarde, eu não ia conseguir trazer minha roupa limpinha. A escola a gente tem que vir limpinho, tem que ter respeito. Eu pedi para minha amiga passar, lavou, passou, ela falou para mim que já está descendo. Aí ele falou assim, não, mas você está atrasada. Aí, como se fosse num filme, desce a amiga correndo com a blusa da senhora na mão. Dobradinha, passadinha, dobradinha. E ela vai e joga pela greta a blusa. E ela segura a blusa, pula, dá um pulo e segura a blusa. Na mesma hora, bota a blusa no corpo e fala, agora o senhor me deixa entrar? O porteiro olha e fala, a senhora continua atrasada. 35 minutos, eu não vou deixar a senhora entrar. E aí, nesse momento, eu já estava quase se arrumando uma briga institucional. Porque eu não sou da escola, eu sou da universidade. Mas como é que eu, enquanto educadora, vejo uma cena dessa e não faço nada? Aí ele pegou e falou assim, olha, a senhora vê lá com a direção se a senhora pode entrar. E aí nisso eu acompanho a aluna conseguiu entrar, mas foi interessante a gente olhar ali, porque quando a gente olha, tem todo um processo de desumanização ali que está explicitado. Primeiro, aquele homem, ele faz o que Paulo Freire coloca na pedagogia do oprimido, né? Ele fala que o ideal é ser homem, mas ser homem, na contradição que ele está, é ser opressor. Então, se ele tiver chance, ele vai ser tão ou mais opressor que o seu opressor. Mas, ao mesmo tempo, ela tem ali uma postura de submissão. Ela permite que ele seja o opressor dela. Ela não joga a blusa nele, ela não grita, ela não esperneia. Ela suplica. Ela faz todo o movimento de suplicar que ele deixe ela entrar. Então, essa relação de oprimido e de opressor, ela naquele momento ali é uma relação de duas vias. São duas pessoas que, apesar de estarem se falando, elas não estão dialogando no sentido de construção coletiva. Ele não ouvia, a mulher desesperada pedia para que ele mostrasse, para que ele pegasse o rádio, ligasse o rádio, para saber que na Brasil realmente tinha caído um caminhão, tinha tombado, que ela não tinha como ter chegado mais cedo. Porque os outros alunos chegaram mais cedo porque eles não trabalham onde ela trabalha, porque eram todos moradores dali. Ela era moradora dali, mas ela trabalhava em outro lugar. Então, assim, esse processo era uma escola que estava destinada para alunos trabalhadores. E essa aluna trabalhadora passa todo um processo de desumanização, de humilhação, para tentar ocupar esse espaço, para tentar fazer parte de uma coisa que, teoricamente, é uma política pública garantida por lei. Então, a gente começa a perceber como que esse processo de desumanização ele acaba fazendo
um movimento contrário ao que o Paulo Freire chama de ser mais. Ele acaba valorizando o ser menos das pessoas. Tanto o ser menos daquele porteiro que naquele momento exercia o que ele achava que era ser homem, o modelo de homem, o ideal é ser patrão, e nesse momento, se eu posso ser patrão, eu vou ser tão mais rigoroso do que o meu patrão quanto eu puder. Então, assim, e a aluna também que aceita esse lugar, que naquele momento para ela poderia não ter outra saída, ela não poderia não ver outra saída. E a preocupação dela era com o conteúdo que a professora ia dar. Então, assim, são questões de humanização, de desumanização, que estão no passado, mas que estão hoje no presente. Hoje a humanidade está sendo testada com essa maquininha aqui, que eu estou olhando para uma máquina e estou falando com ela. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Mas eu não consigo ver vocês. Então, como é que é difícil isso? E quando eu olho e não consigo ver vocês, a gente tem uma outra questão, que é a questão de como o homem ele se relaciona com o outro, quais são as diferentes formas. E nesse momento estamos tendo que nos reinventar. E quando a gente pensa nessa reinvenção, a gente traz uma outra categoria que Freire trabalha também, que é a categoria do inacabamento. Como é que eu, enquanto ser humano, como é que eu, enquanto profissional, percebo que, na verdade, eu não sou acabado, nem nunca estarei acabado. Eu estou num processo constante de construção enquanto ser humano, de construção enquanto profissional e de pessoa também que constrói esse mundo e não só usa esse mundo como suporte, mas ajuda também a construir esse mundo. E aí o Paulo Freire vai dizer o seguinte: gosto de ser gente, porque inacabado sei que sou um ser condicionado, mas consciente do meu inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Essa é a diferença profunda entre ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado, que não se sabe como tal, e o inacabado, que histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. Gosto de ser gente, porque como tal, percebo afinal que a construção de minha presença do mundo, que não se faz no isolamento, isenta da influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, tem muito a ver comigo. Então, assim, o quanto que nós estamos herdando social, cultural, historicamente. O quanto que esse momento histórico que estamos vivendo está colocando à prova muito do que somos, muito do que sabemos. Somos invadidos. Não são poucos os casos em que a gente tem algumas situações vexatórias, porque essa máquina está invadindo a nossa casa. E como é que a gente faz para lidar com isso? E como é que a gente faz para entender que essa invasão, em determinados momentos, permite a gente também alguns ganhos, permite a gente dialogar com o outro que está muito longe, permite a gente fazer um movimento de, com muita rapidez, estar do outro lado do país ou do outro lado do mundo. Então, assim, como que esse inacabamento permite uma leitura do mundo, uma leitura no mundo que hoje questiona muito uma série de coisas que a gente achou até algum tempo atrás que eram coisas já resolvidas, que eram coisas que eram consensos. Hoje não, 2018, eu em sala de aula, um aluno vira para mim e fala que não existe racismo no Brasil, que isso é mimimi da esquerda. Então, assim, como que a gente vive num país onde tivemos pessoas escravizadas, onde temos um racismo estrutural, e a pessoa que está se formando em pedagogo vira para a gente e fala que não existe racismo. Isso é invenção das pessoas. Então, coisas que para a gente pareciam óbvias, a gente começa a ver, é como se tivesse uma construção de uma realidade paralela. É como se as pessoas quisessem criar uma realidade paralela, negando uma série de construções históricas, para além da destituição de direitos que a gente vê o tempo inteiro nesse momento que estamos passando no Brasil, mas uma negação de uma realidade.
uma propagação do que está sendo chamado de fake news, mas que aqui no Rio a gente já chamava de caô há muito tempo. Então, assim, como é que você lança notícias falsas para que você crie uma nova realidade, faça com que as pessoas acreditem nessa nova realidade e defendam essa nova realidade? E aí é interessante a gente pensar que se eu consigo me perceber enquanto ser que sofre tensão social, que sofre tensão histórica, que o tempo inteiro está tendo o seu saber cultural questionado, se eu consigo perceber isso, eu olho a realidade não como algo dado, eu olho a realidade como algo que precisa ser construído, algo que, em alguns momentos, na verdade, precisa ser desconstruído. E aí, quando eu falo para os meus alunos, né, se a gente consegue perceber que o racismo, por exemplo, ele é uma construção histórica, a gente sabe que historicamente podemos desconstruir. Pode demorar muito tempo, mas historicamente também temos um papel de intervenção. Deixa eu ver aqui que eu falo muito, mas eu acho que ainda tenho tempo. E aí, neste momento, a gente se depara com uma outra discussão que toda vez que a gente vê disputa, né, de projeto, de homem e de mundo, a gente consegue perceber a educação nesse centro dessa disputa. E é interessante que muitas vezes se cria um mito, né, da neutralidade da educação. A educação tem que ser neutra. E é mais engraçado ainda, não é engraçado, é triste. É triste. Como que essas mesmas pessoas que defendem uma suposta neutralidade, na verdade, na prática, não mostram que não há neutralidade nenhuma. E aí o Freire, já em várias obras, vai dizer que o mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza política do processo educativo e a tomá-lo como que fazer puro e que nos engajamos a serviço da humanidade, entendida como abstração, é o ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática ingênua, uma prática astuta e outra crítica. E nesse momento em que a educação ela está no centro dessa disputa, ela está no centro dessa disputa, e aí quando a gente discute em sala de aula, eu faço questão de frisar para as alunas para dizer que, na verdade, quando a gente discute... tô vendo aqui só se tem coisa que se eu não cair, tá bom? Não, ninguém colocou nada que eu caí. Quando a gente discute isso, a gente acaba... acho que para facilitar, se eu cair, Ricardo, você me liga, por favor. É mais fácil do que eu ficar olhando o zap toda hora. Pode continuar. Tá bom. Pode deixar que eu já estou finalizando, porque eu sei que a gente tem momentos de conversa ainda. Então, assim, a gente, quando olha esse mito da neutralidade, essa neutralidade da educação, e vê algumas pessoas defendendo isso, se a gente consegue, enquanto educador, trabalhar na formação de professores a natureza política desse processo educativo e fomentar que esses professores também possam trabalhar com seus alunos a natureza política desse processo educativo, a gente vai entender, por exemplo, por que eu que saí hoje de uma reunião, de uma roda de conversa com professoras da educação básica, elas falavam o seguinte: tinha uma professora que trabalhava em 2 prefeituras distintas. Uma, os alunos que tinham necessidades educacionais especiais, eles tinham, cada aluno tinha uma pessoa acompanhando. Na outra, era uma pessoa para toda a escola. E essa pessoa não ia todos os dias porque ela atendia outras escolas. Falta dinheiro para essa escola? Não necessariamente. Às vezes, é só uma questão de prioridade política nesse momento. A natureza política que entende que essa educação é um espaço de construção, que o conhecimento ele não é algo a ser depositado, como a visão bancária traz para a gente o tempo inteiro. Não é algo a ser depositado nas pessoas como receptáculos vazios. Esse conhecimento ele é produzido. E ao ser produzido em sala de aula, na interação com os outros, ele acaba trazendo transformações. Aí eu vou acelerar aqui, ó. Na visão bancária de educação, saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber.
doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual se encontra sempre no outro. E aí, se você parte, por exemplo, da perspectiva de que o saber é uma doação, e que temos sábios aqui que vão doar ao outro ali, na verdade, esse tipo de interação a partir da internet, só ela dá conta. Só ela dá conta. Porque o professor pode, por exemplo, e aí eu ouvi várias pessoas, para minha sorte, não eram educadoras, perguntando assim, mas por que vocês da UFRJ estão resistindo tanto à aula remota? Por que vocês não fazem? Você não tem um espaço na sua casa? Faz a gravação de várias aulas e deixa lá disponível para os alunos. Eu falei, porque a gente não acredita nesse tipo de educação. Eu estou lá para doar conhecimento para os alunos. A trabalho com cada texto é um trabalho que exige uma interação. É um trabalho que exige estar com. E aí, assim, quando a gente pensa no conhecimento, a gente vai ver que o conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. A produção do conhecimento requer sua ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante, implica invenção e reinvenção, reclama a crítica, a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo, e ao reconhecer-se assim percebe o como de seu ato de conhecer e os condicionamentos a que está submetido o seu ato. Então, assim, o conhecimento não é algo que é dado, não é algo que é transmitido. Não é possível. Os alunos falavam, não, vocês falavam que não podiam ter aula com vários alunos em sala de aula, o limite era 30, porque a gente não tinha espaço físico para isso. Agora, na rede, pode, professora. Faz logo uma turma com 150. Aí você pensa, meu Deus do céu, onde é que a gente errou? Porque a pessoa acredita que eu vou fazer uma aula com 150 pessoas. Eu falei, olha só, querido, aula com 150 não existe, isso é live. Isso é live, é diferente. E aí a gente está falando de aula remota, que é um outro caminho, e que é um caminho difícil de ser trilhado. E aí eu volto para fechar na questão da humanidade, falando que a estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta, existencial em que se forma. O seu ideal é realmente ser homens, mas para eles, ser homens na contradição em que sempre existiram, cuja opressão não lhes está clara, é ser opressores. Estes são seus testemunhos de humanidade. Na verdade, essa citação aqui, ela tinha que estar lá na frente quando eu falei do porteiro e da aluna. Mas, assim, Opa! Ai, que maravilha, gente, acabou. Acabou a apresentação dos slides, tá bom? Não foi a minha fala, não. Já estou terminando, Ricardo. Ah, como é que eu faço isso? Ocultar. Pronto? Minha tela sumiu, gente? Você fecha o slide, o arquivo. Ah, eu tenho que fechar. Eu tenho que fechar o slide para a tela sumir? Calma aí. Pronto? Sumiu? Muito bem. E aí, assim, só para fechar, eu acho que o que precisa ser conservado em cada momento de reinvenção de Freire é a sua constante insistência em uma ética de solidariedade, que implica sua grande utopia, incansável esperança nas possibilidades históricas de humanização do mundo. Falar em humanizar o mundo pode parecer a afirmação do óbvio, mas nunca o mundo precisou tanto ser humanizado. Então, assim, essa é a contribuição que eu trouxe para vocês. Espero que a gente... Agora eu estou vendo algumas pessoas. Espero que a gente possa dialogar. E queria muito, para além de responder perguntas, eu queria muito ouvir as considerações de vocês também. Essa é uma rica possibilidade de troca com pessoas que geograficamente estão tão distantes, mas nesse momento... geograficamente estão tão distantes, mas nesse momento a gente consegue ter uma proximidade. Ponto, Ricardo. Vou desligar meu microfone aqui.
Nós agradecemos a professora Ana Paula e deixamos bem claro que a fala da professora Ana Paula, ela termina sendo também uma extensão de muitas das nossas falas, no que diz respeito a muito daquilo que nós andamos atravessando dentro da perspectiva remota, indo mais além, né? Não sei se vocês estão escutando mais o som da rua do que eu aqui falando com vocês, né? Imaginem dentro dessa situação do cyberespaço como meus estudantes estariam. Mas voltando ao foco do nosso encontro. Oi, Ana. Aqui no Rio a gente tem uma brincadeira, o pessoal pergunta se o homem do carro do ovo, ele vai participar da aula ou não? Porque assim, no meio da aula, alguém abre o microfone, tá o homem lá falando da cartela do ovo. É verdade. E observando essas questões de experiências formativas, né, que foram mencionadas pela professora Ana Paula, o que nos chama a atenção é não só a lembrança, mas que a lembrança dentro do próprio ato de se fazer no chão da escola propicia as experiências e reflexões sobre a própria trajetória da professora Ana Paula. E aí, ela quando traz à tona o debate sobre Paulo Freire, só para rememorar e também fazer com que vocês também se pronunciem, ou no chat ou já no diálogo direto com a professora Ana Paula, ela destacou que é importante que tenhamos a reflexão sobre os aspectos que permeiam o tempo presente, e que muitas pessoas terminam, né, tendo curiosidades sobre aquilo que possa vir a ser algo proibido, como, por exemplo, os estudos freirianos. E daí vieram algumas perguntas direcionadas à professora Ana Paula, e depois nós vamos continuando e trazendo vocês que estão conosco. Pois bem, dentro dessa relação, a Elaine Braga, ela menciona o seguinte, ela faz uma pergunta: qual é a principal metodologia freiriana utilizada por você, professora Ana Paula, no seu dia a dia? Ela é uma das pessoas que está iniciando esse processo, né, de aprendizagem na pedagogia. Já a Marta, aproveitando o ensejo, ela pergunta se você vai disponibilizar o material por e-mail. Já é para eu falar? Isto, então, e na sequência nós já temos algumas pessoas inscritas, como a professora Maria Aparecida, nós temos Cida Cruz, e creio que a Targélia também quer participar conosco falando. Ok, bom, já respondo a Marta, que é mais rápido. Eu deixei um texto com o Ricardo, que foi um texto que é muito mais interessante do que esse slide, que esse slide eu trago só algumas citações. Um texto que eu deixei com o Ricardo, que eu escrevi em parceria com a professora Jaqueline Ventura, para uma revista acadêmica aqui do Rio, e esse texto, o tema dele é a atualidade do pensamento de Paulo Freire e as contribuições para a educação de jovens e adultos. Então, nesse texto, muito do que eu trouxe aqui na minha fala, ele está presente. Então, esse texto vai estar sendo disponibilizado, viu, Marta? A outra pergunta é interessante, né? Porque, na verdade, apesar da gente ouvir muita gente falando sobre método Paulo Freire, o próprio Freire negava, né, essa nomenclatura. E aí eu nego também a metodologia freiriana, entendendo assim que Paulo Freire traz formas de ser, pensar e construir a educação. Então tem algumas questões que eu trago na minha vida inteira. Paulo Freire, professora Cíntia não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, ele tem um capítulo, eu estava tentando encontrar esse capítulo aqui, ele traz algumas características das qualidades indispensáveis a professores e professoras. Então, ele vai trazer algumas coisas que, para mim, são muito caras. Nesse livro, Professora Cíntia não, ele vai falar também
sobre a leitura de sala de aula como um texto, que é uma coisa que eu faço muito. O tempo inteiro que eu estou em sala de aula, eu estou lendo essa sala de aula como um texto. Estou vendo os alunos que estão conseguindo entender o que eu estou falando, os que precisam de maiores explicações, aqueles que já estão com sono, e aí a gente vai dar uma alteada na voz, chega perto, dá um toque. E aí a quarta carta ela vai falar sobre essas qualidades indispensáveis para o educador. E aí ele vai falar da tolerância. E essa é uma característica que eu tento trabalhar o tempo inteiro. E é muito interessante pelo seguinte, a gente fala, né, de aprender com o diferente. A tolerância com o diferente, a aprendizagem com o diferente, ela é possível. Agora, quando ela é com o divergente, quando uma pessoa olha para mim enquanto uma mulher negra e fala que não existe racismo no Brasil, uma pessoa que olha para mim e fala que não respeita a educação básica, ela já não é meu diferente, ela é meu divergente. Então, como que é difícil exercitar essa tolerância que Paulo Freire fala também? É um aprendizado. Porque quando ele fala da leitura de sala de aula como um texto, ele esquece de falar que nós fazemos parte desse texto. Nós, professores. E, às vezes, esse olhar para nós mesmos é um olhar muito difícil. Quando você olha e fala assim, para que eu fui falar aquilo? Para que eu fui fazer aquilo? Quantas vezes nos arrependemos das coisas que fazemos, seja em sala de aula, seja em outros espaços? Então, ler a sala de aula como um texto, para mim, é uma coisa muito importante dentro das muitas coisas que Paulo Freire traz. A questão do diálogo é uma outra coisa fundamental. E como que a gente, às vezes, no diálogo, vai construindo outras maneiras de entender o outro. Tem tempo para eu falar só uma situação, Ricardo? Tá. Eu fazendo uma discussão com os alunos sobre o processo migratório, eu tinha uma turma que eles falavam que eles eram por sangue, eram 100% nordestinos, da turma de alfabetização, de diversos lugares distintos. E aí eu vou e chego na sala de aula, né, e eles começaram a esculhambar o Rio de Janeiro. Esculhambar o Rio de Janeiro, falar assim, porque aqui o pessoal é muito preconceituoso, o pessoal trata a gente mal, não sei o quê. Eu falei, e lá na minha terra, super hospitaleiro, um potiguar estava falando, lá na minha terra todo mundo é hospitaleiro. Eu falei, eu fui lá no Natal, não fui bem tratada não, então isso aí para mim, você, aqui no Rio de Janeiro, você tanto encontra lugar de ser bem tratado, quanto... Ele, não, professor. Aí, por que a senhora não foi bem tratada? Fala aí para mim. E aí eu vou e falo para ele, eu falo, olha só, eu estava numa praia, eu era da executiva de pedagogia, foi o único dia que eu pude ir à praia, foi a tarde livre que nós tínhamos, eu fui lá toda feliz, sentei lá e vi um cara comendo uma mandioca, aí eu peguei e pedi, um aipim, aí peguei e pedi, né? Eu falei assim, moço, me dá um aipim. O homem olhou para minha cara e falou assim, isso aí quer isso não. Aí eu falei, nossa senhora, que má vontade, eu tô vendo o cara comendo ali. Aí eu peguei e falei assim, moça, eu quero uma mandioca. Aí o homem deu um grito assim, você quer morrer? Vai comer mandioca? Tá maluca? Aí eu falei, moça, eu quero ali, aquilo ali que o homem tá comendo. Aí ele, a senhora quer macaxeira. Aí, quando ele falou isso, meu aluno pegou e falou assim, professora, a senhora acha que ele estava errado? Ele não estava errado não, quem estava errado era a senhora, professora. Aí eu falei, por que eu estava errada? Aí ele pegou e falou assim, por que, professora? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Quando a gente está lá na minha terra, tem a mandioca brava, e o líquido daquela mandioca, ele mata. Não é que ele pode matar, não, ele mata. E aí, quando a senhora pede mandioca, o homem acha que a senhora quer morrer. Aquele líquido, aquela manipoeira dela precisa sair. E quando ele fez isso, eu estava no processo de construção da minha dissertação de mestrado. Os meus alunos sabiam que eu estava estudando aquela sala de aula e que eu dava aula com um gravador. E depois, quando eu fui fazer a transcrição, eu virei, e a minha dissertação de mestrado era justamente mostrando os saberes presentes nas classes de alfabetização e que muitas vezes eram saberes que não eram valorizados. Eu estava fazendo o movimento de dizer que eles precisavam ser valorizados. E aí, quando eu me deparo com a palavra manipoeira, eu peguei e botei reticências. Porque para mim, eu falei, ai meu Deus, Paiacã inventando palavra de novo, que ele inventava um monte de palavras. Eu falei, Paiacã inventando palavras de novo. E quando eu fiz isso,
Me deu um negócio, falei assim, não, deixa eu dar uma olhadinha no dicionário. Aí eu olho lá, manipoeira, líquido venenoso da mandioca brava. E aí essa situação foi até para minha dissertação de mestrado, porque aí eu vou mostrando como que eu, pesquisadora, que digo que os saberes deles precisam ser valorizados, precisam de um dicionário, que é o que eu tenho como legitimidade para referendar essa ou aquela palavra, diga que o que ele falou é real. Então, assim, como que, na verdade, a gente precisa exercitar essa humildade que o Freire fala o tempo inteiro. E o pensamento de Freire, ele é recheado de coisas para nós pensarmos a nossa prática pedagógica, para nós nos repensarmos o tempo inteiro enquanto educadores, enquanto seres humanos. Mas eu sei que eu já falei demais, o Ricardo está impaciente ali. Pode falar, Ricardo. Não, você pode continuar, porque eu estou anotando algumas perguntas, caso hajam mais interações no chat, aí eu de pronto já fico me policiando para te reportar. Bem, como você já fechou o ciclo, mas você pode retomar, mas antes, né, aproveitando o ensejo, tem uma pergunta da professora Cida Cruz, e ela pergunta o seguinte: professora Ana Paula, como podemos cultivar em nossos alunos a importância de lutarem pela sua liberdade através da construção de sua consciência crítica, também do nosso Paulo Freire? Como podemos ajudá-los nesse processo, nesse movimento pelo qual vivemos? Eu perdi o nome da pessoa que fez essa pergunta. Cida, né? Isto. Cida. Isso, Cida Cruz. Então, Cida Cruz, eu não te vejo aqui, mas saiba que eu estou respondendo a você. É interessante você fazer essa pergunta, porque enquanto o Ricardo lia, eu pensava em dois momentos. Eu pensava na minha sala de aula como professora da Faculdade de Educação, falando com futuros professores. E eu me lembrava de um diálogo com os meus alunos na Constituição Civil. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas coisas, mas eu vou tentar ser bem rápida, porque eu já vi que a Erivalda botou aqui que tem gente querendo falar no microfone, né? Rapidinho, vou tentar ser bem rapidinho. Ontem, quando a gente estava discutindo a pedagogia do oprimido na turma de abordagem didática de EJA, eu me surpreendi com a fala de alguns alunos. A fala de alguns alunos que pegavam e falavam assim, professora, eu fazia isso aqui, mas eu nunca li isso dessa maneira. Eu achava que estava correto. Eu chegava na sala de aula com todo o programa da disciplina pronto, do início ao fim. Eu nunca perguntei para os alunos qual era a expectativa. Eu sabia que eu tinha um conhecimento que eu precisava passar. Ela falou assim, a senhora fica brigando com a turma, agora eu entendi, porque eu sempre brigo com os alunos, falo assim, para com a história de ficar dizendo que vai aplicar o conteúdo. Quem aplica é médico, que aplica vacina. E a gente fica repetindo isso de aplicar, porque, na verdade, a gente tem lá o nosso histórico do tempo em que o Ministério da Educação era o Ministério da Saúde. Nós, da Educação, acabamos nos impregnando de palavras que não são da área da educação. A gente acaba pegando palavras como demanda, oferta, que são palavras de mercado, e incorporando a nossa vida. E aí, assim, me surpreendeu muito. E antes de eu ir dormir, entrou uma mensagem no Zap de uma aluna de não sei quantos períodos atrás, porque eu sempre crio grupos de Zap. As minhas amigas falam que eu sou louca. Mas eu sempre crio grupos de Zap nas turmas, o que faz com que muitos alunos, mesmo depois de desfeito o grupo, peguem meu telefone. Aí uma aluna mandou assim, professora, hoje eu consegui entender na pele e na carne o que eu já tinha entendido nas aulas de abordagem. Hoje eu iniciei como coordenadora pedagógica num curso. E eu exercitei muitas daquelas características que a senhora falava o tempo inteiro para a gente exercitar. Como foi bacana. Desculpe o horário que eu estou mandando, a senhora só deve ler amanhã. Eu falei, a notícia boa a gente lê tarde da noite, não tem problema. Então, assim, quando a gente pensa nesses alunos, eu acho que o mais importante é a gente começar a desvelar a realidade, a dar elementos para que eles possam ler essa realidade. O outro exemplo, dá tempo de eu falar do outro exemplo, Ricardo? Da educação básica? O outro exemplo da educação básica que eu falei
Eu tinha um aluno, o seu Augusto, ele tinha 65 anos, a primeira vez que ele estava entrando na sala de aula, ele nunca tinha frequentado a escola. Aí ele virou e falou para mim, né? Todo mundo falou, seu Augusto não vem hoje, aconteceu uma tragédia, o barraco dele caiu, e o barraco dele era de estuque, essa chuva que deu, o barraco dele foi para o chão, e aí depois o seu Augusto chega no dia seguinte, né? Eu achei que ele nem fosse, ele falou assim, não, minha véia, o pessoal da igreja foi lá e botou umas madeiras lá, minha véia tá lá. Aí ele falou assim, mas professora, isso foi coisa de Deus. Aí eu falei, como assim foi coisa de Deus? Ele falou assim, nada acontece na nossa vida se Deus não quiser. Aí eu peguei e usei um exemplo de Paulo Freire. Fui dialogar com ele falando o seguinte, eu falei, seu Augusto, Deus é pai, não é? O senhor como pai, o senhor é pai. O senhor como pai, o senhor vai querer que um filho seu viva numa mansão, com piscina, com maior luxo, enquanto o outro filho viva num barraco que pode cair a qualquer momento, inclusive matá-lo? Ele, não, que é isso, professor, Deus me livre. Eu falei, então por que o senhor, que acredita que Deus é pai, acredita que Deus vai querer uma coisa dessa? Falei, tem coisas que Deus quer, mas tem coisa que os homens constroem. Aí ele falou assim, eu nunca tinha pensado nisso, professora. Eu falei, mas é importante a gente parar e pensar nisso também. Porque, na verdade, se o senhor acredita que Deus é pai, como é que o senhor vai achar que Deus ia querer que o senhor puxasse sua véia daquele jeito, machucasse o braço dela para fugir de uma queda de um barraco? Que pai é esse que o senhor está dizendo que ele é? Ele ficou com uma cara assim de, estou pensando nisso, estou desesperado, o que é isso que a senhora está falando? Então, assim, eu acho que ele nunca tinha pensado sobre aquele prisma. Então, a importância da gente dialogar e esse diálogo trazer elementos que tirem aquela pessoa daquela zona de conforto. Esse diálogo trazer elementos que possibilitem a ela construir outras leituras da realidade. Pronto, Ricardo. Nós temos inscritos para falar ao microfone. Se vocês também quiserem, por favor, coloquem no chat para a gente colocando, né, a vez de quem vai falar. A primeira inscrita é Maria Aparecida Vieira de Mello. Pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta para a professora Ana Paula. Na sequência, tem Targélia. Não necessariamente pergunta, hein, Ricardo? Ou perguntas, ou colocações, ou experiências que são, né? Esse é o nosso momento de interação. Olá, boa noite a todos e a todas, né? Eu gostaria de fazer considerações e parabenizar a professora Ana Paula pela excelente exposição, que me fez rememorar muitos acontecimentos com o público da educação de jovens e adultos, dos quais eu já atuei também, né? E, diante disso, eu gostaria, professora, de salientar a necessidade de termos a sensibilidade pedagógica num processo formativo para o estudante que não necessariamente se encontra no rol da categoria da educação de jovens e adultos, mas que são sujeitos jovens, adultos e idosos que estudam, né, e que no horário noturno, por exemplo, no horário noturno, e que muitas vezes, mediante, são alunos trabalhadores, né, são estudantes trabalhadores, e que, mesmo que eles não estejam incorporando o rol do grupo, do coletivo social, da educação de jovens e adultos, passam por essa necessidade, né, por essa dimensão humana, e nós, enquanto educadores e formadores de sujeitos, né, e de opinião, precisamos estar sensíveis para fazermos as intervenções pedagógicas necessárias. E aí, diante da sua exposição, me fez lembrar quando, na educação superior, eu tinha esse coletivo, né, onde expressadamente os estudantes acabavam cochilando, e logicamente é necessário que a gente passe a refletir, né,
sobre quem são esses nossos estudantes e como nós podemos viabilizar o inédito viável na vida deles. Então, é assim, professora, a sua fala muito me contempla, porque ela não está tão somente acionada no campo teórico da reflexão epistêmica sobre a educação de jovens e adultos, e Paulo Freire não está aludindo a conjecturas, né, mas está corroborando para que a gente possa refletir acontecimentos diários, né, como a senhora coloca a postura do porteiro, juntamente com a estudante que desejava se fazer presente na escola, mesmo estando aí atrasada com esse tempo considerável, mas a gente precisa compreender que aí é um agravante, né, que está posto, inclusive, nos documentos jurídicos da EJA internacionais, que a educação de jovens e adultos, infelizmente, ela não foi pensada para promover a ascensão social dos estudantes para o ensino superior, né? E por que isso? Porque, evidentemente, essa educação de jovens e adultos, da forma como foi pensada, e muitas vezes sistematizada, ela tende a viabilizar tão somente a qualificação da mão de obra, né, para fazer com que esse jovem, esse adulto, idoso, não mais o idoso, né, porque o idoso tem outra necessidade de se fazer presente no processo da escolarização, e a gente precisa se ocupar dessa sensibilidade para respeitar o direito, né, do acesso e da permanência do estudante trabalhador, e fazer com que esse estudante trabalhador ele tenha esse direito assegurado e garantido através de uma postura ética da nossa parte enquanto professores e professoras. São estas as minhas ressalvas. Parabenizo a professora Erivalda pela iniciativa brilhante desta série e também pelo brilhantismo da sua exposição, professora Ana Paula. Meus agradecimentos. Ricardo, qual vai ser a dinâmica? Eu comento a dela ou vai fazer bloco? É você que decide. Eu aqui não vou formatar, né? Se você quiser responder de pronto a professora Maria Aparecida, você fica à vontade. Caso não, a gente pode trazer Targélia e aí, enfim, depois na sequência você pode se colocar. O que é que você acha? Eu posso falar rapidamente, já que a gente parou, e depois, na sequência, a gente ouve as duas professoras e dá continuidade. Porque, na verdade, assim, a Maria Aparecida, ela fez algumas observações que eu acho que são importantíssimas para a gente trazer uma outra categoria trabalhada por Freire, que é a corporificação do discurso. Porque a teoria pela teoria, ela pode virar simplesmente blá, 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 se ela não for corporificada. Então, como é que a gente consegue aliar aí a teoria e a prática em busca da praxis, que vai unir aí a ação e reflexão? Então, quando eu tento trazer a sala de aula, quando eu tento trazer situações do vivido para ler Paulo Freire, eu tento fazer o movimento de olhar aquela situação, que é uma situação corriqueira, à luz do que eu estudo com Freire. Então, assim, uma outra coisa, isso que você falou, Maria Aparecida, é muito, muito sério e muito forte. Na verdade, quando a gente pensa na educação do aluno trabalhador, a gente está dizendo o seguinte: nós estamos abrindo a torneira da instrução, mas a gente não está abrindo muito, não. Não é tubo de 100, não. Nós estamos abrindo a torneirinha da instrução para que esse trabalhador não danifique as máquinas, para que esse trabalhador possa servir melhor a seu patrão. A gente não está abrindo para que esse trabalhador possa, de alguma forma, transformar a sua realidade. E aí, é claro que o acesso à educação não significa garantia de ascensão social. A gente vê aí doutores dirigindo Uber, não querendo desvalorizar quem dirige Uber, mas a gente vê que o acesso não é garantia de ascensão social. Mas o não acesso é garantia de um trabalho subalterno. Pronto, Ricardo.
Targélia, fique à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu estou super feliz, Ana Paula, né, com esse encontro, e parabenizo a diretoria de Centro Paulo Freire, as pessoas de Erivalda e de Maria Aparecida, Ricardo também, pelo seu trabalho. E eu vou trazer aqui duas ponderações e um questionamento. As ponderações é o seguinte: Paulo Freire, ele chama o leitor, o seu seguidor, simpatizante, a diferenciar a ética de mercado da ética universal do ser humano. E por que ele chama, principalmente ele faz essa discussão mais aprofundada em Pedagogia da Autonomia e retoma em outros escritos? Porque ele fala para a gente que nós, exatamente porque somos sujeitos humanos, incompletos, inconclusos e inacabados, nós somos factíveis à transgressão ética. Por isso que a gente tem que estar vigilante. E essa vigilância, ela é algo tão profundo e tão difícil de se concretizar, e nas pequenas situações a gente resvala. E eu vou dar um exemplo aqui, dois exemplos. Um que aconteceu aqui com a gente, e um outro exemplo que aconteceu numa live, num evento que eu participei sobre inclusão à luz de alguns autores, Boaventura Souza Santos, Peter McLaren, Henrique Eudúcio, entre outros, e Paulo Freire. E chamaram para essa reunião, para compor a mesa, um deficiente visual, um deficiente auditivo, um deficiente físico e uma pessoa tida como com as condições razoavelmente equilibradas e normais, porque nós sabemos que, se olhar direitinho, a gente tem um parafusinho aqui que está precisando dos apertos, uns negocinhos lá. E aí, na hora que um dos palestrantes estava expondo, usou um PowerPoint. Ora, o intérprete de Libras usava a língua de sinais, e o deficiente surdo conseguia entender, quando inclusive a projeção não era lida, era só visual. O cego, a pessoa cega, o deficiente visual, e no caso ele era bastante acentuado, assim, não enxergava mesmo, ele faz uma queixa. Ele diz, olha, está se discutindo sobre inclusão e não se colocou nenhum instrumento para que eu possa ter acesso à projeção que está sendo colocada e não está sendo audível. Isso, um clique assim, em todo mundo, e aí aconteceu aqui no nosso encontro. Quando Ana Paula projetou, na minha tela, aparecia a tela dela minúscula, como se fosse o espaço de um da gente. E duas pessoas, e eu disse, gente, eu não estou enxergando. Mesmo botando óculos, está pequenininho demais. E eu queria aprender com a Ana Paula e interpretar a projeção dentro do contexto da fala dela. Aí duas pessoas escreveram para mim. Eu perguntei, não estou enxergando. Aí alguém disse, eu vou omitir os nomes agora, falou assim, clica num parafuso de imagem. Eu disse, eu não sei o que é parafuso de imagem. Agora eu entendi uma coisa que apareceu no chat aqui, que falou assim, eu não sei o que é parafuso de imagem. O que é isso? Eu nem tinha pedido para falar, mas aproveitei a oportunidade para fazer essa tessitura. Aí outra pessoa disse, eu já expliquei a Targélia para apertar no parafuso de imagem. Aí eu disse, gente, eu não sei o que é parafuso de imagem. Então, a gente está no diálogo freiriano, conhecendo as pessoas,
conhecendo as suas dificuldades. As dificuldades são postas e eu presumo que o outro domine aqueles esquemas como eu estou dominando. Então, a vigilância ética que Paulo fez, isso aconteceu e eu estou trazendo num contexto só para a gente refletir. Mas é muito importante quando a gente está nessa experiência de videoaula, de educação à distância. Há 15 anos atrás, eu já participava de atividades de educação à distância, como na Universidade do Paraná, as pessoas desvalorizavam. E Santa Catarina saiu como expoente na educação à distância e eu ia trabalhar lá com o pessoal de engenharia da produção. Então, eu, por exemplo, estou vivenciando uma experiência de há 4 sábados que eu dou 8 horas de aula no curso de especialização. E eu aprendi, nesse jogo, a interagir. Então, por exemplo, eu vou com o meu cliquezinho e digo Maria José Sobral, Neide França, Edson Menezes, Ricardo. Quando alguém sai da sala, eu digo, ei, volta para a sala, meu povo. Vamos trabalhar juntos. Nós construímos teatro de fantoches. Então, falar o nome das pessoas, olhar para cada uma, interagir, sempre a gente pedir ao grupo e a gente essa vigilância ética. Porque, de vez em quando, a gente está. E aí, no caso, Ana Paula, vem uma pergunta para ti. Paulo Freire, em alguma de suas obras, ele fala muito claro, no diálogo, em que as pessoas precisam estar na mesma mesa, né, em condições de dialogarem, fala nesse antagonismo. Será que é possível eu dialogar com o meu antagônico? Como é que é isso? Né? Então, na contemporaneidade hoje, não será necessário a gente aprender com a virtude freiriana as diferentes visões, a experiência vicária de entrar, Paulo Freire fala isso, de entrar na situação do outro e enxergar aquilo que ele está dizendo a partir do olhar desse outro. Para, inclusive, eu olhar para o meu aluno e dizer, explique por que você está defendendo que não existe racismo no Brasil. Que situações você viveu de relacionamento com a mulher negra, com o homem negro, com o com o ser humano negro, amarelo, azul e branco, né? Mas especialmente com essa mulher negra, no caso que é você, a interlocutora, para você defender que não existe racismo. Então, eu preciso entrar na ótica dele, ter essa experiência vicária, para poder fazer com que ele não apenas se desestabilize, mas se transforme. Não sei o que é que tu acha disso. Eu fiz umas elucubrações aqui. Vai entrar outro, Ricardo? Ou posso dialogar logo direto com a professora? Chama a Targélia. Alguma pessoa vai querer se pronunciar, participar com alguma pergunta, dúvida, ou também querendo se posicionar? Fique à vontade. É que você tinha falado 2 pessoas, mas se não tiver, eu já emendo, que eu estou doida para responder a Targélia. Não, foi a Maria Aparecida, que foi a primeira que ele falou, e depois eu. Não, a Maria Aparecida eu já conversei com ela. Isso. Eu não sei se deu para perceber, Targélia, enquanto você falava, eu estava procurando aqui, porque a sua fala me lembrou muito uma passagem de Pedagogia da Autonomia, que é onde o Paulo Freire discute com muita força a questão da ética universal. Então, tem uma passagem aqui na minha edição, que é uma edição bem velhinha, que ele fala o seguinte: gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, inequívoco e irrevogável, que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que não mentirei escondendo seu valor,
porque a inveja de sua presença no mundo me incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida, que o meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente, porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidade e não de determinismo. Daí que insista tanto na sua problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade. E eu acho que quando ele fala isso aqui, me lembrou muito a sua primeira questão, quando você traz, a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente fala de Paulo Freire e a gente não consegue se ater a um detalhe que é um detalhe de acessibilidade. A gente não consegue se ater a um detalhe que é fundamental para que a gente consiga manter o diálogo com o outro. E eu acho que é isso. Somos seres humanos, a gente olha e pensa em várias questões, mas é necessário, às vezes, que outro ser humano chegue e traga uma contribuição para a gente melhorar aquilo que a gente está fazendo. Então, como é que esse diálogo, eu tenho certeza que a partir da sua fala, a organização já vai pensar a próxima quarta-feira como é que resolve algumas questões. Então, assim, tem questões que estão nas mãos da organização, tem outras que não. Eu ouvia você, Tardília, e ficava me lembrando da dificuldade que nós estamos tendo na Faculdade de Educação nesse momento. Nós temos 2 professoras que são surdas e que estão dando aula remota. Nós temos alunos que são autistas, que têm deficiência mental, tem alunos que são surdos, tem alunos cegos, e que isso, para a gente, nesse diálogo com a máquina, tem sido assim, muito, muito difícil. Essa questão do diálogo com o antagônico, eu não diria nem que meu aluno era o meu antagônico, não, porque com ele eu consegui dialogar. E foi um diálogo bem simples, que eu acabei não dando fechamento na minha fala, vou aproveitar agora o seu questionamento para falar. Eu virei para ele e perguntei para ele, você sabe quantos professores temos aqui na Faculdade de Educação? Aí ele falou assim, não. Eu falei, quase 130. Você sabe me dizer quantos professores negros temos aqui? E desses, quantas professoras negras nós temos aqui? Nós estamos falando de um curso de humanos. Estamos falando de educação, não estou nem citando as exatas. Aí ele pegou e falou assim, eu lembro da senhora e da professora Núbia. Eu falei, tem a Giovana também, a Patrícia Baroni e a Rita. Nós somos 5. De quase 130. Você está me dizendo o quê? Que as mulheres negras, que os homens, nós somos 10 ao todo, contando homem e mulher. Você está me dizendo o quê? Que os negros são inferiores intelectualmente, por isso não conseguem ocupar esse espaço? Ou você vai admitir comigo que existe racismo nesse país? Eu falei, eu sou coordenadora de extensão. Na época eu era, hoje eu sou do conselho. Eu falei assim, eu sou do Conselho Superior de Extensão. Eu sou coordenadora de extensão também. E as pessoas chegam para mim na sala e olham por cima de mim e falam assim, onde é que está a professora Ana Paula? Eu falo, sou eu. A cara de decepção, às vezes, mostra tipo assim, poxa, mas eu esperava outra pessoa, outra figura. Uma pessoa que tem tantos títulos que está colocado aqui, não pode ser uma mulher negra. Principalmente se ela for relativamente jovem. Então, assim, o quanto de racismo tem nisso aí? Eu impliquei com o pessoal da comunicação social e depois eu entendi que, na verdade, foi uma manifestação do centro acadêmico, que foi uma manifestação de repulsa, porque o único professor negro que tinha se aposentou. Então, o curso inteiro não tinha um professor negro. Aí eu falei isso para ele. Eu falei, sabe quantos professores da escola de comunicação nós temos que são negros? Aí ele, não faço ideia. Eu falei, nenhum. Numa escola inteira de comunicação. Sabe quantos professores da medicina nós temos que são negros? Eu falei, eu não sei te dizer, mas eu ouso dizer que muito pouco se tiver algum. Então, assim, se você olha para essa realidade só afirmando suas verdades e não procura os elementos que te ajudam a entender a sua realidade, a desconstruir a sua realidade, você, na verdade, está fazendo um movimento eu chamei ele de papagaio de pirata. Eu falei, você está fazendo um movimento de papagaio de pirata, você está no ombro de alguém ouvindo o que a pessoa está falando e está reproduzindo. Agora, assim,
quando você fala do antagônico, me vem algumas figuras assim na minha frente. Algumas figuras do cenário brasileiro, e aí a situação fica mais difícil. Você pensar o diálogo com ele, eu acho que implica, eu tenho falado muito isso com meus alunos da extensão universitária, que eu coordeno um programa grande de educação de jovens e adultos na UFRJ. Eu tenho falado muito isso com eles. Vocês têm falado de um jeito que vocês não estão convencendo a família de vocês que o que está acontecendo está errado. Vocês não estão convencendo o namorado de vocês. Está na hora de parar e pensar como que eu estou falando. Como é que o outro está entendendo isso? Como é que eu consigo dialogar com esse outro? Porque se a gente não tenta compreender como é que ele está concebendo, às vezes é difícil. É tão difícil. Quando a gente olha alguém que vira e fala para a criança, vem falar comigo, mas tira a máscara, sabendo que a gente está vivendo uma pandemia, é difícil. É muito difícil. Mas se a gente está falando de pessoas próximas, assim, as últimas eleições no Brasil foram um racha nas famílias. Famílias completamente brigadas. A gente brincava falando assim, poxa, fulano, o presidente precisava falar isso? Joga agora que as famílias já estavam começando a se confraternizar, já estavam até pensando no Natal. Então, assim, mas como que, primeiro, é importante que esses alunos, quando discutem isso, entendam que nós fizemos parte de um experimento sociológico. Um experimento sociológico que não foi feito só aqui no Brasil. Nossos dados foram usados para produzir notícias, e não só notícias para nos satisfazer nos nossos desejos, mas notícias para defendermos coisas que não necessariamente defenderíamos. Então, se você não consegue entender que fizemos parte de um experimento sociológico, como que isso vai construindo esse aluno, esse sujeito que está com você, você acaba tomando raiva daquele sujeito. E aí eu não estou falando dos sujeitos que de fato têm consciência do que estão fazendo. Estou falando da grande maioria que, na verdade, reproduz uma lógica sem saber que está reproduzindo. Que não tem a capacidade de se entender enquanto ser inacabado, que não tem a capacidade... Opa, não saindo? Já acabou? Desculpa, Ricardo, eu me empolguei aqui com a Targélia. Desculpa. Continue, agora que eu vi porque, que faltam 5 para 9. Calma. É porque é importante que a gente flua, porque a gente sempre se organiza com os horários de colocar a frequência, enfim, questão própria de organização. Mas você pode complementar depois, eu retorno, né? E aí nós temos as outras inscrições. Tá, não, então eu paro por aqui e eu continuo falando depois que se tiver alguma outra questão. Eu acho que eu já respondi a Targélia. Bem, antes de passarmos de volta ou para a Targélia, outros também que têm perguntas, eu preciso também me posicionar, uma vez que estou aqui na mesa de operação. E aí, as falas de Targélia me chamaram a atenção, e em alguns momentos, eu não sei se vocês estavam me acompanhando em tela, eu fiquei aflito em algumas situações, que também requerem, né, um cuidado e prudência com aqueles que estão nos acompanhando. Houve um momento em que ocorreu a entrada de alguém, e alguém deu uma espécie de pane aqui e derrubou o slide da professora Ana Paula e desencadeou esses problemas lamentáveis que nem todos conseguiram acompanhar. Para algumas pessoas continuou sendo a projeção e para outros não. Então, talvez alguém deslizou no celular, ou enfim, né? Eu optei por não discriminar ou apontar para a pessoa, porque eu já identifiquei. Isso acontece. Com relação à acessibilidade, a professora Ana Paula, antes, ela teve todo o cuidado, né? Tudo que ela mencionou em fala também estava projetado no slide, né? E é importante não só mencionar isso, mas que houve todo um cuidado. Mas, infelizmente, por exemplo, nós não temos ainda, né, a questão da interpretação em Libras, e, lamentavelmente, o Meet, que é onde a gente está na sala, mesmo com a função que ele possa gerar as digitações da fala, né, a respeito do texto, a transformação da fala em texto, infelizmente, não é nossa situação.
o próprio MIT, lamentavelmente, a gente já testou, já fiz vários testes, ele termina não projetando aquilo que a gente fala. É algo, assim, problemático, mediante a necessidade urgente que todos e todas nós temos. Mas é importante que isso seja tudo mencionado, pessoal, porque todos nós estamos amplamente preocupados em que todos tenham acessibilidade, e a fala de Targélia, ela é, de fato, urgente e necessária, não apenas nesse momento aqui que nós estamos tendo agora, mas em uma grande totalidade que se irradia em nível de Brasil e talvez, penso, né, o mundo inteiro. Outras pessoas possam estar necessitadas de não apenas ter o acesso ao cyberespaço ou às salas virtuais, mas, né, a operacionalização dentro dessa sala, né? Como é que eu posso estar, de fato, se sentindo inserido dentro dessa sala? E aí, a gente termina naturalizando alguns processos que também requer uma nossa vigilância contínua, né? Então, a fala de Targélia, ela é, de fato, pertinente. Mas, infelizmente, tem algumas questões técnicas que terminam ultrapassando essa problemática que a gente enfrenta, mas não é por isso que a gente vai deixar de buscar melhorar, né? Então, é importante que todos vocês aproveitem esses momentos, porque é nesse momento em que a gente aprende. Estava eu à tarde, aí eu vou um pouco me estender, mas vou ser objetivo, à tarde, né, trabalhando essas questões de gravação e de mediação, e aí eu tive de pronto buscar ajudar uma pessoa que estava com algumas limitações, né? Como acessar e tal, né? Então, é importante dentro desse próprio processo que a gente entenda que, mesmo que a gente aparentemente esteja pronto, entre aspas, a gente termina aprendendo com aquilo que momentaneamente possa ser uma limitação ou dificuldade. E aí, dentro do próprio processo educativo, a gente pode também ser vigilante no ato também de estar socializando ou mesmo dialogando ou mediando. Tudo é um aprendizado. E o que Targélia nos menciona, a gente pode também estender para as nossas práticas cotidianas, né? Será que eu, de fato, busco realizar a inclusão? Qual é o meu posicionamento na sociedade com relação a este processo, né? Então, é uma problematização muito pertinente, que isso irradia também para a gente, espero que todos também estejam no mesmo processo, né? De se repensar como profissional. Será que todos estão conseguindo ter acesso? Eu, como professor de Instituto Federal, fiquei muito pensativo nesse processo da pandemia, quando a gente foi convidado, entre aspas, assim menciono, a desenvolver materiais, né, e eu também atuo em uma outra instituição que é pública, que é no chão da escola mesmo pública, com pouca acessibilidade, na verdade quase nada, né, e aí nos colocaram a estar com alunos de ensino fundamental, né, sem nenhuma formação, né, ainda mais isso, para conseguir ter acesso a esses estudantes, né, um município do litoral vizinho a Maragogi, né, que é Porto Calvo, que é o município mais antigo do estado de Alagoas. Lá sou professor do ensino fundamental. E aí minha grande preocupação era, gente, e os estudantes da área rural que nem celular têm? Vai ter alguma roteirização, alguma mediação para esse material chegar a esse estudante? E os estudantes que têm suas limitações, são especiais? Como é que a gente vai conseguir, né, dentro desse processo, cheguei a esses estudantes? Então, sem nenhum tipo de orientação, eu terminei buscando desenvolver os materiais, né, de forma manuscrita, né, não temos nenhum aluno com limitações do espectro visual, né, então, mas se tivesse eu ia ficar mais apavorado ainda, e esse processo todo, ele, de fato, ele é muito importante, porque não é só apenas se pensar como profissional, mas é também permitir com que todos, de certa forma, possuam o acesso à educação, mesmo
que não tenham nos dado orientações, enfim. Ou seja, eu trabalho em 2 universos amplamente distintos. Em um eu vou ter intérprete de Libras, profissionais que vão estar apoiando em todas as instâncias, e no outro eu termino, né, sendo aquele professor que às vezes termina mediando ou sabendo o que acontece, dizendo, olha, vou conseguir o contato com a direção para poder estar te ajudando nessa situação, porque o aluno nem foi inserido no Google Classroom, né? Enfim, coisas que eu prefiro até não me estender, porque são tantas angústias, mas aí eu reporto, a professora Targélia está inscrita, creio eu que temos também professora Inês, né? Tem outras pessoas também que querem falar, né? Então, Targélia, por favor, e na sequência vocês também podem se colocar, perguntar, e também trazer à tona suas vozes. Bem rapidinho, é porque quando a Ana Paula fala do livro Essa Escola Chamada Vida, né, com o diálogo de Frei Beto, né, com Paulo Freire, eu me lembro exatamente de uma frase de Paulo Freire, uma citação, que ele fala de gente, né, e ele diz, eu sonho com essas praças cheias de gente, não para que as elites façam tripudiem nelas, mas que essas massas possam ser ouvidas, que suas vozes alcancem o universo. O universo, estou dizendo eu, porque ele diz outra palavra, mas eu quero, com isso, agradecer demais, e depois, se alguém puder responder a minha pergunta, o que é parafuso de imagem, por e-mail, eu agradeço para eu poder atender. Só um parênteses, Ricardo, isso que ela falou, a Targélia falou, no ano de 2018, eu e a professora Jaqueline Ventura escrevemos uma resenha também sobre Paulo Freire, sobre o livro Essa Escola Chamada Vida, uma resenha que foi publicada numa revista da UF. E foi muito interessante que cada coisa que a gente lia era uma coisa feita em conjunto, e a gente trocava muito. A gente pegava e falava assim, você viu isso? Gente, parece que ele está falando hoje. O tempo inteiro a gente ficava trocando e vendo esse livro, e parecia, a gente pensava, né? Poxa, poderíamos estar vivendo de uma maneira tão diferente. A nossa realidade hoje poderia ser tão diferente. Porque se já pensávamos isso lá atrás e tínhamos condições de construir algo diferente, por que não avançamos? Bem, nós já estamos chegando à nossa finalização da atividade de hoje, né? Mas o contato da professora Ana Paula será socializado para todas e todos, e é preciso também fazer algumas observações. Pessoal, nós vamos reabrir para mais inscrições, vamos realizar mais divulgação para o nosso próximo encontro, permitindo também que mais pessoas consigam estar conosco a partir dos próximos encontros, porque algumas pessoas podem ter tido ou encontrou o site lá com inscrições encerradas, né? Porque foi muito procurado, né? Então nós temos alguns limites para inscrições, e aí a gente vai reabrir a partir de hoje, logo mais, e vamos socializar nas redes sociais. Na próxima semana, nós vamos ter o encontro Diálogos com Paulo Freire, com um debate sobre educação profissional. Nós vamos receber o professor Heron Ferreira de Souza, que ele é doutor pela Unicamp, e vai ser mediado pelo Antônio Danilson Rodrigues Pinto, que faz parte conosco do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas. Recomendo que todos e todas não esqueçam de assinar a frequência, certo? E dentro dessas informações, a gente precisa informar também que vocês precisam acessar, se inscrever no canal do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisa. Esse encontro de hoje lá estará socializado para quem quiser assistir novamente, sobre os materiais que foram recomendados e também mencionados pela professora Ana Paula. Todos vão receber por e-mail.
Depois nós vamos também averiguar que algumas pessoas tiveram algum tipo de problema com o recebimento de material ou do link por e-mail, mas de pronto eu informo que todos os que se inscreveram, eles receberam por e-mail o link, e aí ocorrem algumas situações, né, de às vezes o e-mail cai na lixeira, no spam, enfim, não voltou nenhum e-mail, né, com problemas, e assim, eu fico muito feliz por ter mediado esse primeiro encontro, e agora eu vou passar a palavra para a professora Erivalda, a qual nós estamos felizes em sua plena recuperação, e a todos, né, o meu boa noite e o meu agradecimento. Professora Erivalda, é com você. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço a você pela sensibilidade, e a Ana Paula, que hoje à tarde disse, guarde suas energias, me passa o telefone de Ricardo que a gente resolve tudo. Então, eu que realmente agradeço a vocês pela sensibilidade, pelo carinho, pelo trabalho, e a todos e todas que se fizeram presente, né? Alguém perguntou no chat como é que assina a frequência. Ricardo colocou um link aí, minha gente, no chat, tá um link azulzinho, só é você clicar em cima, na hora que você clicar em cima, aí ele vai lá, você bota seu nome, seu e-mail, tudo, e você fica assinado. Agora, procure não colocar o e-mail errado, escrever errado, porque se escrever errado o e-mail, não vai receber as comunicações. Então, eu agradeço muito e espero, né, que nesse aniversário de Freire que nós estamos comemorando, essa homenagem que o Centro Paulo Freire faz, buscando tantas pessoas de todos os lugares do Brasil, do Rio de Janeiro, de Alagoas, da Bahia, como próxima semana, de João Pessoa, de pé do nosso Pernambuco, de onde é o nosso patrono da educação, que muito nos orgulha. Então, a gente espera que a gente consiga não desistir nunca, jamais, em momento nenhum, porque a gente consiga dar esperança às novas gerações, aos nossos netos, aos nossos filhos, às pessoas que, não somente aos jovens e adultos, que Paulo Freire não pensava só nos jovens e adultos, mas em todas as pessoas que possam se libertar, que a educação essa possa libertar da criança da educação infantil ao idoso que está na sala de aula, da nossa educação básica ao nosso ensino superior, né? Porque todos nós, às vezes, temos as limitações e precisamos estar nessa luta juntos. E especialmente, nós já estamos rumo ao legado, aos 100 anos de Freire, né? E, Ana Paula, fico muito feliz, em nome do Centro Paulo Freire, de você acolher o nosso pré-colóquio lá no Rio de Janeiro, gente. E ela vai lá, vai realizar no começo do ano. Estamos aí a realizar um pré-colóquio lá no Rio de Janeiro. Então, obrigada por essa sensibilidade imensa que você tem, que você, essa pessoa maravilhosa que você é, e que cada vez que eu ouço você falar, eu aprendo e eu me inspiro em você. Obrigada mesmo, em nome de toda a diretoria do Centro Paulo Freire, de Inês, de Danilson, de Aparecida, de Ricardo, que está na luta conosco, de Eliene, e em meu nome em especial. Um beijo enorme para você, Ricardo. Você foi maravilhoso, espetacular. Muito obrigada por essa parceria. São nas parcerias que a gente consegue fazer. É com humildade que a gente consegue realizar o trabalho coletivo. E esse trabalho coletivo a gente só realiza, não é um trabalho meu,
de Inês, de Aparecida, de Danilson e de Eliane, mas é um trabalho de todos nós que estamos aqui. Obrigada pela noite maravilhosa de hoje. Obrigada. Olha, eu é que agradeço, Erivaldo, a oportunidade de diálogo com vocês. E, assim, fiquei muito feliz dessa oportunidade de estar falando com pessoas geograficamente tão distantes, mas tão próximas, quando a gente pensa na forma de pensar a educação, e ver, assim, que você está se recuperando, isso é muito importante. A gente precisa de pessoas como você na luta, e é importante que você, agora, a gente termine isso aqui para Erivaldo poder descansar, porque neste momento o que o seu corpo precisa é isso. Então, assim, vários alunos meus estavam querendo participar, eu fiquei feliz de saber que vão abrir inscrições de novo, vou divulgar que as inscrições vão ser reabertas, para que eles possam participar dos próximos, tá bom? E me disponho aí a estar dialogando com quem quiser, o pessoal da coordenação tem os meus contatos, tanto telefone quanto e-mail. Um prazer estar com vocês. Não Ninguém esqueçam de quer ir assinar a embora hoje. frequência. Inês, pode Ninguém falar, quer ir Inês. embora hoje, está muito bom. Beijos para todos. Vão-se embora para nossa presidente dormir. Gente, vamos sair para ela poder descansar. Eu vou sair, porque como eu sou a convidada, ela deve estar esperando eu sair. Então, gente, tchau. Foi um prazer estar com vocês, viu? Boa noite para todas e todos. Até próxima semana. Até.